Olá, queridos amigos. O evangelho de hoje, que se encontra em Marcos, capítulo 10, versículos do 13 ao 16, narra o fato de que crianças foram levadas até Jesus para que ele as tocasse. E continua dizendo que ele as abraçava e abençoava, impondo-lhes as mãos. Vemos aqui uma descrição da acolhida, afeto e carinho de Jesus com as crianças. Gostaria, por isso, de refletir brevemente sobre duas afirmações de Jesus com relação ao reino de Deus e que dizem respeito às crianças. Na primeira delas, Jesus afirma: o reino é dos que são como elas. Na segunda, ele fala: quem não receber o reino como uma criança, não entrará nele. Nestas duas afirmações, podemos perceber que Jesus coloca as crianças no centro, como referência, em evidência para que se possa aprender delas atitudes para acolher, viver e entrar no reino. As crianças, aqui neste texto, representam todos os pequeninos na sociedade do tempo de Jesus e de hoje, seus membros mais vulneráveis e frágeis. Pessoas que precisam de mais amor, cuidado e orientação para se desenvolver plenamente e com segurança. E mesmo que nesta perícope o conceito ou o termo criança tenha uma interpretação mais abrangente, como mencionei, acho importante dedicar este momento a refletir sobre as crianças, que são os pequeninos por excelência. O termo grego empregado no texto do Evangelho, pairion, geralmente se refere à criança na idade mais tenra, a criança pequena. E Jesus as coloca como modelo. Podemos nos perguntar: como é que uma criança acolhe o reino de Deus? O que nós podemos aprender delas para também acolher o reino e poder entrar no reino definitivo? Penso que podemos aprender muito das crianças, porém quero sugerir duas atitudes. Na primeira, penso na simplicidade de receber tudo. A criança pequena depende em tudo de seus pais ou responsáveis. Por isso, a criança pode nos ajudar a aprender que o reino de Deus é um dom, não uma conquista. É um dom que nós estamos chamados, que somos convidados a acolher, a nos abrir com humildade para recebê-lo. É claro que isso não se opõe a que nós sejamos sujeitos deste reino, da vinda deste reino. A segunda atitude que eu quero sugerir é a revolução da ternura. Desde o início do seu pontificado, o Papa Francisco usa esta expressão. E ainda precisamos compreender e experimentar o que é a ternura segundo o Evangelho. Ainda assim, o Papa Francisco esclarece que não se trata de sentimentalismo, mas principalmente da experiência de ser amado. Esta experiência é tão importante que um dos desdobramentos é a nossa compreensão da redenção, inclusive a nossa compreensão de Deus. O Papa Francisco fala que sem a revolução da ternura, corremos o risco de confundir a redenção com condenação. E realmente, quantas pessoas têm o conceito de um Deus castigador? Esse Deus não é o de Jesus. Por isso, Jesus não duvidou em repreender os discípulos por tratarem as crianças com hostilidade. A vida humana deve ser acolhida, protegida e abençoada desde a sua concepção até o seu término.
Por isso, qualquer abuso, maltrato, desrespeito ou hostilidade são inaceitáveis. Há alguns anos, surgiu um movimento cuja finalidade é restringir a presença de crianças no espaço público. Este movimento, infelizmente, está presente em vários países, inclusive no Brasil. Uma realidade triste que contradiz uma sociedade que valoriza a dignidade e que respeita e promove os direitos de cada pessoa humana. Jesus deu uma resposta à hostilidade com relação às crianças. Ele as tratou com ternura, abraçou e abençoou. Vamos nos deter um pouco sobre a bênção. Na mentalidade bíblica, a bênção significa preservação, proteção, agraciamento e pacificação, como vemos no livro dos Números, capítulo 6, versículos de 22 a 26. Diz o texto: O Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos. Ao abençoar os filhos de Israel, diz-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Queridos amigos, que aprendamos do exemplo das crianças e do exemplo de Jesus. Que abençoemos as crianças e que sejamos também para elas uma bênção, sinais de que são verdadeiramente amadas por Deus. Um bom fim de semana a todos.